Olá pessoal, nós seguimos falando sobre os cuidados com a alimentação. Nós estamos aqui com o Fernando Serra, ele que é chefe de cozinha, também professor de gastronomia. E Fernando, uma coisa que nós vemos muito, principalmente agora nesse período, é alguns alimentos acabarem estragando, bolorando, principalmente o pão e outros. O que se deve fazer? Tem que jogar esse alimento fora? Dá ainda para reutilizar? Como que a pessoa deve conduzir em casa? Olha, no caso do bolor, por ter ação de um fungo, eu recomendo o descarte desse alimento, tá? Então não vem com essa de querer tirar um pedacinho que está embolorado e consumir o resto, não, porque não é interessante. Há uma série de estudos provando que isso pode nos proporcionar um mal à saúde, pode nos fazer mal. Então, no caso de bolor, esse alimento criou fungo, tá? Então está um nível de proliferação bacteriana ali muito alto. Então não é interessante a gente consumir esse tipo de alimento. E quando a gente encontra uma fruta com isso, por exemplo, uma maçã, mas tem outras ali, como é que eu devo proceder com as outras? Olha, tem que fazer uma análise sensorial, a gente fala, né? Vamos observar como tá essa fruta, as outras, se elas já estão iniciando o mesmo processo, tá? De decomposição aí nessa zona onde teve o contato com os bolores aí, né? No caso, o fungo, tá? Então você vai avaliar se os outros estão assim. Tá? Se caso não estejam, o que eu recomendo a fazer? Descarta aquele que já está com o índice aí de bolor, o fungo mais alto, tá? E os demais você faz uma higienização. E se for consumir, tira a casca. Isso ocorre mais facilmente em alimentos cítricos, frutas cítricas, no caso a laranja, o limão, a poncã, a tangerina. Então isso acontece com uma frequência maior por conta da ação que ele tem por ser mais cítrico, essa fruta. Esse bolor ocorre aí com uma frequência maior por conta dessa oscilação de temperatura que a gente tem. Tira lá da gôndola do supermercado, tá fresquinho, chega em casa, tá quente, abafado, então o bolor ele se desenvolve ali. Nós temos aqui uma mussarela que é muito comum na geladeira de todo mundo, né? Ou em fatia, ralado, mas também tem que ter um jeitinho correto de conservar ela. O que é legal sobre os queijos? Um exemplo, se eu tenho um queijo, ele deve ser conservado sob refrigeração. Tá? Só que eu não vou utilizar esse queijo agora. Eu tenho uma mussarela que eu comprei para eu fazer ralada, para eu colocar em cima de um escondidinho ou de uma lasanha para eu fazer no almoço ou no jantar. E eu não vou utilizar isso agora. O que eu faço? Eu porciono esse queijo. Eu corto em pedaços menores do tamanho de uma porção que eu vou utilizar no caso desse meu prato. E eu faço o quê? Congelo esse alimento. E digo mais, se você tiver uma etiqueta na sua casa, tá? Você escreve o nome do produto e a data que você colocou para você não se perder, a data que você colocou para congelar, para você não se perder ali, né? Para saber, nossa, mas desde quando que isso está dentro do meu congelador? Porque tem pessoas que têm essa prática de congelar, então é interessante ter esse controle. Agora, algo que é muito consumido em todo mundo são as frutas. Exato. E aí, qual que é o correto? Guardo na geladeira, guardo numa fruteira, como é que eu faço para poder ter aquela fruta ainda com aquele sabor gostoso ainda? E eu já trouxe o abacaxi, já que é para vocês verem que realmente a gente deve ter esses cuidados com todos os tipos de frutas que tem disponíveis aí na feira, no supermercado. A pessoa fala, mas Fernando, como que eu vou guardar um abacaxi desse tamanho dentro da minha geladeira? Isso vai depender também da sua organização. Se você vai consumir ele em breve, o que eu recomendo? Tira a coroa, quebra ela e pode manter ali na geladeira. Se você comprou para fazer um suco desse abacaxi, o que eu oriento você a fazer? Descasca ele, corta em cubos menores, guarde em saquinhos picotados do tamanho da quantidade da porção que você utilizaria para fazer esse suco e você vai utilizar esse alimento. Agora, se você me disser, Fernando, eu moro numa casa que é bem refrigerada, eu tenho ar-condicionado no ambiente que é na sala, próxima à cozinha, então tem problema eu deixar isso na fruteira? Não tem problema, se deixar uns 3, 4 dias ali, esse alimento não vai alterar, ele não vai estragar, tá? Então é recomendado, você pode até deixar dessa forma, desde que seja no ambiente mais fresco, arejado, tá bom? Fernando, muito obrigado. E olha só, pessoal, em breve a gente volta com mais dicas de como cuidar dos alimentos para vocês aí de casa.